Então, continuando aqui, nessa aula nós vamos utilizar o nosso projeto de banco de dados que a gente criou no módulo 11. A gente vai modificar ele, vamos criar uma tela de login para aquele projeto e também criar uma tabela para cadastrar o usuário do sistema e também uma tabela para a gente estar registrando os códigos de transações do PagSeguro. Ou seja, o cliente só vai poder utilizar esse código de transação apenas uma vez. Então, se a gente não armazenar esse código de transação dentro do banco de dados, ele vai poder liberar o sistema quantas vezes ele quiser com o mesmo código, porque ele vai lá verificar, está pago, volta e libera o sistema. Então a gente grava ele dentro do sistema. Antes da gente liberar, a gente verifica se não existe ele cadastrado no sistema. Se não existir ele, a gente cadastra e libera a quantidade de licença necessária. Ou seja, 30, 60 dias, conforme que você utiliza para liberar a quantidade de dias do seu sistema. Então, eu já estou aqui com o banco de dados da agenda aberta aqui, e a gente só tem aqui a tabela de clientes que foi criado no módulo lá 11 de bancos de dados. Então, vamos adicionar uma nova tabela. Então, vai ser uma tabela para usuários e uma tabela por registro de chave do PagSeguro. Então, vou vir aqui em criar tabela. Vamos vir aqui no modo de estrutura da tabela. Vamos colocar um nome para a tabela. Então, ele vai ser AK de usuário. Pronto. Então o código aqui ele já está como autonumeração. Só vamos mudar o nome do campo aqui. Vamos colocar sec usuário, para a gente saber que é o código de sequência do usuário. Depois vamos colocar o nome do usuário, que vai ser um texto curto, e também a senha usuário. Aqui vamos pegar a opção de texto longo. Como a gente vai criptografar a senha do usuário, então é melhor deixar o tipo de dados do campo longo, porque ele vai criar uma string muito grande da criptografia. Então vamos deixar o máximo possível de texto, tá? Então vamos deixar como texto longo aqui. Então essa tabela vai ficar somente com esses três campos: o código do usuário, o nome do usuário para autenticação e a senha do usuário. Então vamos clicar aqui em salvar essa tabela, ok? Podemos fechar ela aqui e vamos criar a próxima tabela, que é a tabela por registro dos códigos de transação. Então vamos lá, criar a tabela. Vamos mudar a tabela aqui para o modo de exibição de estrutura. Então a gente já vai dar um nome para a tabela, que vai ser K de registro. Você pode colocar qualquer nome. Essa tabela não seria necessário a gente criar um código para ela, né? Porque a gente só precisa armazenar mesmo o registro, né? O código do registro. Então, vamos deixar aqui como padrão, então como código normal, e pôr aqui o código registro. Vamos só alterar aqui então para sec registro, para seguir o padrão de todas as tabelas. Bom, texto curto, 255 caracteres. Vamos deixar o texto longo também, porque a string de autenticação pode variar de tamanho, então vamos deixar um texto longo também. Vamos clicar aqui em salvar. Então, aqui a gente já criou as duas tabelas que é necessário para a gente estar alterando o nosso projeto e para a gente já cadastrar os códigos de transação do PagSeguro. Então, na próxima aula, a gente já vai começar a modificar o projeto,
da agenda, criando a tela de login, tá ok? Então, te vejo na próxima aula.